Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, seja bem-vindo. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Espaço Cultural. E no programa de hoje nós vamos fazer uma coisa que durante muitos anos eu trabalhei, durante muitos anos eu fui repórter esportivo e hoje o nosso companheiro jornalista Ademir Quintino continua aí com as suas atividades. Hoje nós vamos falar a respeito do O Curioso do Futebol. Isso foi criado pelo nosso convidado especial do programa de hoje, do programa Espaço Cultural, o Vitor de Andrade, que é jornalista, é funcionário também da Prefeitura Municipal de Cubatão. E como vocês podem observar, várias camisas de futebol nós temos aqui. Aliás, são mais de 100 camisas, colecionador, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar a respeito do O Curioso do Futebol, que envolveu Copa do Mundo, envolve campeonatos e nada melhor do que o nosso convidado especial, Vitor de Andrade, que é o nosso amigo particular, gente da melhor qualidade, que é o nosso convidado. Um abraço, Vitor, obrigado por ter vindo. Um abraço, Washington. Primeiro eu queria agradecer o convite e vamos aqui conversar sobre futebol, sobre o blog, né? Que, graças a Deus está um sucesso. Como é que você... É ocuriosodofutebol.com.br. Exatamente. E como é que você teve a ideia e quanto tempo faz isso? Então, Vitor? a ideia de registrar essas histórias de futebol tinha um bom tempo. Mas por questão de horário, essas coisas, eu vim adiando. Em março desse ano eu tive de férias e eu acabei indo para o Uruguai. Eu fui em alguns jogos, né, do Campeonato de Uruguaio. Agora de 2015. Isso, tá. Agora de 2015. E eu acabei fazendo os relatos desses jogos no meu próprio Facebook pessoal. E aí o pessoal gostou. E minha esposa sempre falou, você tem que fazer um blog, você tem que fazer um blog. E aí, quando eu voltei, eu resolvi, não, eu vou fazer o blog. Aí eu comecei a tocá-lo no final de março desse ano. E já estão aí com tempo, o pessoal tá curtindo, 8 meses já de blog. É ocuriosodofutebol.com.br. Exatamente. E ali, Vitor, por exemplo, entrando, o que o telespectador, quem está nos vendo, pode encontrar ali, desde a época, apesar do blog, você iniciou em março, tem histórias super interessantes da Copa do Mundo de 2014. Nossa, tem histórias do começo do pessoas século que até. Que tiveram nos estádios. Essa foi uma ideia que eu tive quando a Copa completou um ano, né? De eu colher informações, relatos das pessoas que estiveram nos jogos. Certo. Eu tinha ido em 4 jogos, né? Eu fui em Brasil, Croácia, Uruguai, Inglaterra, Honduras, Equador e Brasil e Chile. Foram os 4 jogos que eu fui. Falei, vou pegar o pessoal, quando cada jogo completar um ano, eu publico no blog esse relato. Mas assim, aí fui conversando com amigos que eu sabia que também tinham ido. Esses amigos indicaram outras pessoas que também foram. No final das contas, eu tive relatos de todos os 64 jogos da Copa, desde a estreia, tudo bem que eu fui até a final. E de pessoas que estiveram no estádio. Né? E também de estrangeiros que estiveram no Brasil durante o evento, de brasileiros que moravam no exterior durante o evento. Então eles contaram como foi essa coisa. Pô, eu sou brasileiro, mas eu estava morando no exterior com a Copa rolando aqui. Então eu fiz vários apanhados. Teve um relato de um cara do Paulo até, que ele estava no Rio, 2 dias antes da final da Copa, ele bateu uma bola com os alemães num campo lá no Rio de Janeiro. Fizeram uma pelada lá com os torcedores alemães. Então tem várias histórias. Que aliás, Vitor, as informações que nós temos de que os alemães são muito frios, né, que não são de conversar, mas aqui no Brasil eles foram de uma educação... Aliás, isso que é o mais legal da Copa, é a confraternização entre as pessoas. Sim, é uma festa gigante, o pessoal tá lá para se divertir, não tem briga, essas coisas. E como é que, por exemplo, como é o nome dele? É Paulo? Paulo Batista. Que bateu a bola com os alemães, 2 dias antes da final contra a Argentina. Isso. Como é que foi isso? Como é que ele passa como é que ele passou essas informações para você? Então, quando eu fui atrás, eu fui perguntando. Ele é um amigo meu, né? Eu falei, poxa, você foi em algum jogo da Copa? Ele falou, não, mas eu tenho uma história específica da Copa. Aí ele me contou por alto, falei, opa, peraí, que isso é interessante. Tá. Aí eu bolei umas perguntas, né? Liguei para ele, nesse caso eu fiz por telefone, o entrevistei, juntei as informações e ele mandou as fotos do dia, né, que ele tinha, e aí foi assim que eu montei o relato desse fato específico. E com as pessoas dos jogos também é a mesma coisa. Eu entrava em contato, a pessoa falava que aceitava fazer, mandava umas perguntas.
Alguns quiseram, não, deixa eu escrever texto corrido e aí você corrige. Entendi. E eu pedi as fotos do dia, né? Então tem cada foto, assim, incrível. Tem O curioso do futebol.com.br. Por exemplo, tem uma história, tem um amigo que foi ver o Inglaterra e Itália em Manaus. E você sabe que Manaus tem uma característica específica de muito transporte pelo rio. Pelo rio, é. Então tem um Hidroviário, barco, né? o hidroviário, um barco cheio de ingleses, cheio de faixa da torcida da Inglaterra e eles cantando dentro do barco. Tem um vídeo disso no blog, né? No relato do Inglaterra e Itália. E tudo, então, esses relatos são todos de brasileiros, Vitor? Ou tem alguém... Não, tem estrangeiros. Tem estrangeiro Estrangeiro também? que estava no Brasil na época da Copa. E você mesmo, Eu nesses mesmo. 4 jogos que você foi acompanhar da Copa do Mundo, jogos não só do Brasil, mas você também tem Também relatos, né? relatei, outra pessoa que relatou que é aqui da casa, que é o Ademir Quintino, Ademir, né? é. Ele fez o relato do Uruguai e Inglaterra, que foi eu e ele. Se não me Aliás, falha a ele memória, até me acho deu que foi no carona para voltar. Itaquerão, né? Hã? Foi no Itaquerão, né? Foi no Itaquerão. Ele Itaquerão, até me é. deu carona para voltar do Itaquerão para Baixada até, Que aproveitei. ficou bonito lá, né? Ficou bonito, ficou legal. Aliás, os estádios ficaram muito bons, né? Outra... A minha visão de futebol mudou depois da Copa do Mundo. O problema é Manaus, né? Manaus, Manaus. Mané Garrincha também, né? Em Brasília, né? Brasília também tem um problema, só que aí o governo de Brasília está levando muito jogo de fora para lá. É verdade. E Natal também está tendo problema, mas aí foi uma questão de conversa. Poderiam ter conversado antes do ABC. O ABC inaugurou seu estádio 3 anos antes da da Arena das Dunas, né? Então não vale a pena. Ô Vitor, você acabou de dizer aí o seguinte, a minha visão com relação ao futebol mudou. Por quê? Não foi por causa do blog? Não. Foi por causa da Copa. Na Tá. Copa eu tive uma mudança. É questão de estrutura, questão de ver o jogo. Apesar que o pessoal fala assim, foi muita gente que não gosta de futebol. Depende muito do jogo. Por exemplo, eu vi Uruguai e Inglaterra, que eram 2 seleções que realmente tinham torcida. Então os chilenos também são fanáticos pela sua seleção. Os próprios croatas também são fanáticos. Então, você muda um pouco a visão do futebol, de como torcer, de como assistir o jogo. É uma visão totalmente diferente. Você sentiu segurança e estrutura? Foi realmente aquilo que você esperava? Foi. Melhor do que eu esperava. É incrível. Por exemplo, no jogo em Belo Horizonte, no Brasil e Chile, eu consegui uma passagem, eu estava com milhas e eu consegui uma passagem aérea para muito em cima do jogo. Tipo assim, eu chegava em Belo Horizonte 10h50, quer dizer, em Confins, né? Sim. E o jogo era 1h. Aeroporto, né? Eu fui meio que muito apertado e deu certinho. Eu cheguei tipo assim, faltando 1h para o jogo. É uma curiosidade o curioso.com.br, é uma curiosidade do futebol, porque antes da Copa do Mundo, né, Vitor, existia uma preocupação mundial de todas as seleções que iriam participar da Copa do Mundo, inclusive nós brasileiros, com relação à estrutura dos aeroportos. É verdade, deu tudo certo. Poucos atrasos, o pessoal falou que teve poucos atrasos. Tem um caso, se não Isso me engano, também acontece diariamente, né? no França e Equador, que o cara contou que ele foi ver o jogo, e um francês que acabou perdendo o voo, aí foi no seguinte para o Rio, acabou chegando no segundo tempo do jogo, mas ele fez questão de entrar no estádio. Mas quanto a isso não tem problema. Você sabe quem é a Jaqueline Barbosa. Eu sei. Você sabe que ela está na Irlanda, né? Ela esteve aqui, foi para lá, ficou lá, chegou 1 ano, voltou, ficou um tempo aqui com a gente, agora retornou novamente para a Irlanda, só que nesta segunda vez que ela retornou para a Irlanda, ela perdeu o voo 3 vezes. Só isso que aconteceu. Agora, Vitor, houve relatos, assim, mais do que interessante, aquele que você tem como top de linha, que você mesmo se surpreendeu, ou todos... Todos têm um história, ponto especial, né? Mas assim, não é querendo me achar melhor que os outros, não. Mas, por exemplo, o meu relato do Honduras-Equador, que dos jogos que eu fui, que parecia que ser o menos importante, foi o mais legal para mim. Eu encontrei uns amigos meus de São Paulo, aí tinha um amigo nosso que estava fantasiado de hondurenho, com uma máscara daqueles lutadores de telecat azul e branca, brasileiro. Brasileiro,
conversando em espanhol. Eu sei que ele ainda tinha tomado umas, né? Eu sei que ele deu entrevista em espanhol para a TV hondurenha e tudo, se passando por hondurenho. Quer dizer, foi verdadeiramente para você, e pelo que você viu, uma verdadeira confraternização. Foi uma verdadeira confraternização, foi uma grande festa. Realmente é algo... É outra coisa, entende? Às vezes o que rola dentro de campo é o menos importante daquilo tudo, né? É muito legal. Tem jogos... Eu vi o Uruguai e Inglaterra, que foi um jogo... Jogaço. Foi um jogaço, né? Que o Soares faz o gol no final. Foi um jogaço. Para mim, foi o melhor jogo da Copa. E eu tive a felicidade de estar presente, né? Esse jogo também foi no estádio do Corinthians, né? Foi no estádio do Corinthians. Eu vi 2 jogos no estádio do Corinthians, vi um em Curitiba, né, que foi o Honduras e Equador, e um em Belo Horizonte, que foi o Brasil e Chile. E o país estava indo, apesar, por exemplo, de hoje, a gente não ter mais aquele... Eu abri a página outro dia do jogo do Peru contra o Brasil, e as páginas dos jornais, da internet, não dava aquela ênfase para o jogo da seleção brasileira. Mas a Copa do Mundo aqui resgatou. A Copa do Mundo ainda tem, né, aquela coisa do sentimento de relação com o povo. 2010 foi assim mesmo não sendo no Brasil, 2014 continuou sendo. Aqui foi mais forte ainda, não foi? Foi. Lógico que o 7-1 jogou um balde de água fria em todo mundo. Mas que nem eu falo, mas ao mesmo tempo, para mim foi tão... Pô, fiquei triste, óbvio, né? Apesar do Brasil ter perdido aquelas... Nunca mais vamos esquecer aquilo, 7-1, o sentimento da Copa do Mundo ter acabado, não, independente do Brasil tomou de 7-1 não, o sentimento da Copa do Mundo ter acabado deixou muita saudade. Deixou muita saudade. Eu mesmo, quando foi no fim do ano, teve algumas televisões que reprisaram alguns jogos, eu fiquei vendo, né, antes da virada desse ano. Mas deu uma, poxa, não vai ter mais jogo, nem pela TV, né? Foi complicado. Aí volta no meio da semana, volta o Campeonato Brasileiro, com aqueles jogos de quarta, 10 da noite. Aliás, nós comentamos isso, né? Eu e o Rodrigo, nós comentamos isso na época. A gente está acabando a Copa do Mundo, jogos espetaculares que a gente tem a oportunidade de ver, e agora tem que acompanhar aí o baixo nível, né, do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, no programa de hoje nós estamos recebendo a presença do Vitor de Andrade, que é jornalista. Tem um blog que você pode visitar, ocuriosodofutebol.com.br. Ali você vai encontrar vários relatos de pessoas que estiveram nos estádios da Copa do Mundo aqui no Brasil ano passado, várias curiosidades. Tem fatos engraçados também, né, Vitor? Fatos engraçados, históricos. Cobertura dos jogos dos times da região também, né? Porque Santista, Jabaquara, a base do Santos. Se o São Vicente e a DG voltarem o ano que vem também, quero englobar também. Você também tem no Curioso do Futebol.br os times da região. Os times da região. Eu só não faço o profissional do Santos porque já tem muita mídia. Sub-20, sub-13, essas coisas a todas. Base, aliás, o Santos conseguiu um feito inédito, né? Ele conseguiu vaga na final em todas as categorias, porque ele já tinha foi campeão paulista, né, profissional. E ele fez sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, está em todas as finais do campeonato. Isso está lá no Curioso do Futebol.com.br. Com todos os detalhes? Com todos os detalhes lá das finais da base do Campeonato Paulista. Muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar mais um pouco a respeito do blog do nosso amigo Vitor de Andrade, jornalista, que tem este blog, o Curiosodofutebol.com.br. E vocês estão vendo aqui, né? Várias camisas de futebol. Aqui eu devo ter, a gente deve ter umas 10 aqui, mas tem mais de 100. Mas deve estar com umas 130 agora. 130. E eu tenho uma do Guarani de Campinas lá, que quem me deu foi o Paulo Robson, que o Cruja. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Foi campeão brasileiro pela Bahia em 88, junto com o Bobô, aquele timaço do Bahia. E o Paulo Robson é muito meu amigo, ele era auxiliar técnico do técnico Giba, que passou pelo Santos, e me deu aquela camisa lá. O Giba já falecido, diga-se, né? Uma pena. Que Deus o tenha, e bom lugar. E um cara que, quando ele foi técnico do Santos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como repórter, gente da melhor qualidade. Mas nós vamos falar a respeito dessas e vamos mostrar para vocês. Aliás, essa aqui tem que mostrar, né? Se eu não mostrar esta camisa aqui,
o Vitor não aceita mais o convite, viu, Paulo, para vir participar do programa Espaço Cultural. Associação Atlética Portuguesa da cidade de Santos. A minha esposa fala que ela tem que se dividir com essa camisa aí. Aqui, ó, mais uma camisa da Portuguesa Santista. Essa é de Desportos, né? Esta é camisa da Portuguesa Santista. E na volta do outro bloco, eu vou mostrar uma camisa também muito bonita. Depois do intervalo, até já. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Espaço Cultural desta edição, onde nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do jornalista Vitor de Andrade, que tem um blog super interessante, o curioso do futebol.com.br, que conta, né, não deu no primeiro bloco, a gente falou bastante, Vitor, mas o blog também conta histórias, né? Conta coisas fantásticas. Fantásticas da história do futebol. Eu comecei o blog com muita história do futebol da Baixada. Tá. Contei a história, por exemplo, do primeiro campo de Santos, né? Que teve aqui bancada, que é na costa onde hoje é a Igreja Imaculada do Coração de Maria. Né? Ali foi o primeiro... Aliás, o primeiro clube de Santos que disputou o Campeonato Paulista, né? Que é o Internacional. Não é o Internacional da Ponta da Praia, é um clube já extinto, é o Clube Atlético Internacional. Ele mandava os jogos dele ali. Então ali foi onde teve o primeiro jogo de Campeonato Paulista em Santos, foi onde hoje está a igreja. E levantei jogadores históricos, né? Argemiro, que é o primeiro jogador de clube de Santos a ir para a Copa do Mundo, que não é do Santos, ele era da Portuguesa Santista, né? Vale ressaltar que em 30 era para ter ido Araquém e Atié, só que teve a briga da federação, da época, a Associação Paulista de Esportes com a CBD. Aí a Associação Paulista não mandou nenhum jogador CBD lá. Que ele falou aí hoje a CBF. A CBF, isso. E aí só foram jogadores do Rio em 30. Então aí o primeiro jogador de time de Santos a ir para uma Copa foi o Argemiro, que era jogador da Portuguesa Santista. É o único jogador da Portuguesa Santista que foi para uma Copa. O primeiro? O primeiro da cidade de Santos. Da Copa de 1930? 38. Então, em 30 era para ter ido Atié e Araquém. Tá. O Atié não foi. O Araquém foi, mas inscrito como jogador do Flamengo, porque se ele fosse pelo Santos, o Santos não liberaria. Porque houve a briga da Associação Paulista com a seleção. Aí não foi nenhum... O único paulista foi o Araquém, mas registrado como jogador do Flamengo. Que nós tivemos Copa do Mundo 30, 34, 38, depois parou, por causa da guerra, e em 50 voltou aí aqui jogador no Brasil, de Santos em Copa só volta em 58. Aí 58, Pelé, Zito e Pepe. São os três do Santos. Aí o Santos começa a ter um monte de jogador. Em 50 foi quando o Maracanã, o estádio Mário Filho, né? Que é o Maracanã, foi construído para a Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil acabou perdendo para o Uruguai. O Maracanã e o Azteca são os dois únicos estádios do mundo a receberem duas finais de Copa, né? Estádio Azteca, que é o do México, onde o Brasil foi ganhou em 70, em 1970. E a Argentina ganhou em 86. São os dois únicos que receberam duas finais de Copa. Brasil em 50 e agora em 2014. Porque poderia ser na Alemanha, né? Mas México 70 e 86. Mas o Olímpico de Munique, que foi a sede de 74, não estava na Copa de 2006. Tá. Aí todos os outros, Itália e França, a diferença de uma Copa para outra era muito grande. Então não repetiram estádios, né? Bom, então, gente, podemos fazer um relato da seguinte forma. Informações, curiosidades, histórias, aprendizado, histórias, você pode encontrá-lo lá no blog do Vitor Duarte. O curioso do futebol.com.br, ali você tem todas as informações. E assim, tem um e-mail lá que é victorcuriosofutebol@gmail.com. Se quiser dar sugestão de pauta, alguma coisa. Esses dias um cara entrou. Tem o Facebook também, né? facebook.com/curioso do futebol. Uma pessoa entrou. Tá. Tenta pesquisar sobre o Frei Cebolinha. Frei Cebolinha era um frei paulistano que torcia loucamente pelo Palmeiras. E o Palmeiras, numa das fases ruins no início da década de 80, começou a entrar com ele em campo. E ele entrava com o V de Vitória e dizia que ele jogava praga nos árbitros. Ele abençoava os jogadores do Palmeiras e jogava praga nos árbitros. Mas não funcionou muito não, viu? O Palmeiras continuou mal naquele ano. Que nem a época da Portuguesa de Esportes, que falavam que
tinha alguma coisa lá no gramado da Portuguesa de Desporto. Teve até O trator, né? Fala que o trator foi enterrado. E jogaram o gato lá no negócio de eletricidade para acabar com a luz, que a Portuguesa não podia perder o jogo. Enfim, são histórias. E aqui da Baixada tem histórias também? Tem várias, né? Tem várias. Tem uma história muito interessante do Beristain. O Beristain era um argentino que chegou a jogar na seleção argentina no final da década de 30. Ele jogou no Platense e no São Lourenço. E aí ele estava indo para a Europa, para jogar na Europa, para procurar um clube. Antigamente o futebol europeu já era bem mais profissionalizado que o sul-americano. Só que ele o navio aportou em Santos para a escala normal. Ele perguntou para um portuário onde ele poderia se exercitar, né? Porque já tinha passado alguns dias dentro do navio. E aí o portuário indicou o Uricumursa. Ele foi para o Uricumursa, fez o treino junto. Quando o diretor viu, falou: esse argentino tem que ficar. Tinha um argentino no elenco, já que era o Baigorria, e o Baigorria começou a convencê-lo de ficar. Fizeram um bom salário, mostrou a cidade é boa de viver, tal, que o Santos sempre foi, né? A Baixada sempre foi um local bom de se viver, e ele topou ficar. Ele ficou 1 ano. Quem viu fala que foi o melhor jogador da história da Portuguesa Santista. E olha que a Portuguesa Santista teve 2 jogadores de seleção, né? Que era o Tinho e o Argemiro no auge. Não é que assim, eles depois foram para a seleção. Tinho e Argemiro jogaram no auge na Portuguesa Santista, mas dizem que o Beristain era melhor. Inclusive, a primeira bicicleta jogada de bicicleta dada no futebol paulista foi dele, antes do Leônidas vir para São Paulo. Que foi no jogo contra, no Pacaembu, no jogo contra o Corinthians. Ele dá uma bicicleta e o zagueiro do Corinthians tira em cima da linha com o peito. Que na época não era nem chamada de bicicleta, a jogada era chamada de chilena, né? Porque quem inventou foi um chileno, essa jogada. E aí, engraçado também dele é que de manhã cedo ele acordava, ele morava numa pensão na Avenida da Praia, no Boqueirão. Ele ia para a praia, ficava fazendo embaixadinha e lotava de gente para vê-lo fazendo só embaixadinha. E tem histórias aí que também não são confirmadas, que ele batia escanteio e pênalti de chaleira também. Só que aí não foram confirmadas, mas a jogada da bicicleta é confirmada. Eu não sei se você sabe, eu posso dar até posso até fazer parte das dicas, né? E até para você pesquisar. Poxa, isso é muito legal. Por exemplo, legal. na Copa do Mundo de 1950, o Flávio Costa era o treinador da seleção brasileira e ele tirou os jogadores o jogo era às 4 da tarde no Maracanã, ele tirou os jogadores da concentração às 10 horas da manhã. Não sei se você tem isso lá no seu blog. Não, eu não tenho. Porque muitos políticos, muitos senadores, deputados, querendo ir lá no hotel tirar foto com os jogadores da seleção brasileira com a faixa de campeão. Aliás, teve um jornal do Aí Rio o Flávio Costa tirou os jogadores, levou os jogadores para o Maracanã, chegaram no Maracanã 11h30, meio-dia, e até às 4 da tarde ficaram comendo pão com mortandela, e o Brasil acabou perdendo o jogo. Teve um jornal do Rio que lançou na capa dele de domingo, não de segunda-feira, de domingo. Esses são os campeões do mundo. Muito bem lembrado. Então, e aí o Bidúlio Varela, na concentração uruguaia, pegou essa capa e mostrou para os jogadores. Todo mundo, né? São coisas interessantes que você vai encontrar. Aliás, vou até dar uma dica aqui. Tem essa história, eu não coloquei no blog, mas eu sei. Aliás, eu até recomendo aqui, tem um documentário chamado Maracanã. Se você me permite... Coloque essa história de 1950 no blog. Maracanã mesmo, que é a forma espanhola de se escrever Maracanã, né? Com acento agudo ao invés do tio. Que é a visão uruguaia da Copa de 50. Então, assim, a visão é um pouco diferente da nossa. Eles sabiam que o Brasil era favorito, mas eles acreditavam muito no capitão, que era o Bidúlio Varela. Se falasse por Bidúlio que o Uruguai ia perder a final para o Brasil, ele era capaz de dar um soco em quem falasse isso. E foi o que aconteceu, né? O Didia, que faleceu recentemente, né? Que fez o gol do Brasil. E o Barbosa... Ele faleceu no dia do aniversário de 65 anos da final. Exatamente no mesmo dia. Foi isso mesmo. Muito bem lembrado. Aliás, o Barbosa era o goleiro da seleção da Copa do Mundo de 1905. O Mike está rindo aí falando, o Washington era vivo. Não era, não. Então, ficou marcado, né? Lamentavelmente, ficou marcado. Perseguiram o Barbosa durante anos aí, achando que ele era culpado do Brasil ter perdido o jogo da Copa do Mundo. Eu vou aproveitar, deixa eu contar mais uma história aqui que eu acho muito interessante. O Santos teve Pelé, né, Neymar, Robinho, teve grandes craques, Pepe, Edu. O Santos teve um craque que chegou a ser contratado, mas nunca jogou, que é o Heleno de Freitas. Heleno de Freitas. E isso não está nem registrado, está no livro, lembrado. Mas não está nem registrado no filme sobre ele, porque ele não chegou a entrar em campo.
Ele veio da Liga... A Colômbia, entre o final da década de 40 e o início da década de 50, tinha uma Liga Pirata. Como ela era pirata, os clubes colombianos não precisavam pagar o passe. Então eles pagavam salários altíssimos para os jogadores. E Di Stéfano foi jogar lá, La Bruna foi jogar lá, Heleno foi jogar lá. E aí o Heleno voltou, o Santos precisava de um atacante para o time do início dos anos 50, quando o Santos começou a montar o time que no meio da década de 50 para frente ia dominar o futebol brasileiro. Trouxe Heleno, contratou, a peso de ouro. O Heleno chegou em Santos, começou a entrar em litígio com a Aimoré Moreira, que era o técnico do Santos. Certo. Primeiro ele falava que a Aimoré bom era o biscoito. Já começou assim. Fez briga pela cidade inteira. Ele tinha recebido o último salário na Colômbia em moeda colombiana, foi trocar num câmbio, os caras não trocavam, arrumou confusão. Chico Formiga falava que ele era incrível. Ele, quando conversava contigo sem brigar, parecia o cara mais educado do mundo. Porque ele era de boa formação, ele não tinha vindo de origem humilde, né? Sim. Só que dava os 5 minutos nele que ele brigava com todo mundo. E aí a história dele acabou no Santos, que num outro treino ele brigou com a Aimoré Moreira, a Aimoré Moreira falou, não quero mais esse cara aqui, e tiveram que tirar ele do campo da Vila Belmiro carregado, ele não saiu. Tiveram que chegar um segurança, botar no ombro e tirar ele de campo. Ele não chegou a jogar. Tem um moço que torce para a Portuguesa Santista, era um cracaço de jogar futebol, excepcional jogador, de uma índole assim maravilhosa, um cara muito sincero, um cara que eu gosto muito dele, torcedor da Portuguesa Santista, que era assim também. O que você pedir, ele estende as mãos, tem um coração mole. Mas dentro de campo era bravo que só. Rui de Rosses. Não sei, você viu jogar? Não vi, não peguei ele jogar. O Rui saiu do Palmeiras, saiu do Santos, foi estrear no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí o pai dele, já falecido, né, Oswaldo de Rossi, foi presidente da Câmara Municipal de Santos, saiu daqui para ver o filho estrear no Botafogo de Ribeirão Preto. 3 minutos de jogo e foi expulso. 3 minutos de jogo do primeiro tempo, o Rui foi expulso. Mas, ô Vitor... Ó, tem uma história que conta que botaram na conta do Rui lá em Urico-Mussa. Já é mais recente, né? Na época que o irmão dele também falecido, o Marcos era o presidente, então, que tinha um árbitro que estava metendo a mão na Portuguesa em Urico-Mussa. E dizem que o Rui de Rosses chegou no Bacalhau, o falecido Bacalhau também, entra lá e dá uma porrada nesse... no final das contas ele entrou, Rui, né? Eu trabalhava. Mas ele chegava no... Ele chegou no Bacalhau, falou, entra lá e dá porrada nele. O Rui entrou e o árbitro, você lembra quem era o árbitro? Oscar Roberto de Godoy. Era o árbitro desse jogo. E tem uma que aconteceu comigo também. O Rui entrou e chutou os testículos dele. A semifinal do Paulista de 2003, né? Portuguesa Santista e São Paulo na Vila Belmiro, 1-0 pro São Paulo. Aí o Luiz Padeiro também já faleceu há pouco tempo, era o diretor, chegou em mim, no Aguinaldo, um amigo meu, pô, por que vocês não entram no campo para dar porrada nesse árbitro que tá roubando a gente? A gente não, entra você que é diretor, que aí não tem problema. Daqui a pouco, cadê o seu Luiz? Entrou. Tá dentro de campo lá atrás do árbitro para bater. Gente, era muito gostoso ver jogo na Portuguesa Santista, porque o Alambrado é perto ali da linha lateral, então tinha uns torcedores que iam ali para comer tremoços e encher o saco do bandeirinha. Mas assim, sem agressão, sem nada. E um dos jogos fantásticos da Portuguesa Santista, o Vitor é torcedor fanático da Portuguesa Santista, que eu vi, foi Portuguesa Santista e Portuguesa de Desportos. 4-4. 4-4, primeiro tempo, Evair, né? Evair na Portuguesa de Desportos, enfim. Leandro Amaral, Evair. Um timaço. A Portuguesa tinha um baita time naquela época. 4-0 no primeiro tempo para a Portuguesa de Desportos. Eu era o narrador daquele jogo, a Ademir trabalhava comigo. E a Portuguesa Santista no segundo tempo virou o jogo 4-4. Se tem mais 5 minutos de jogos, ela vencia. Você lembra disso? Lembro. Agora, Vitor, eu lembro até do Toninho. Toninho Cecílio. Toninho foi para ataque e ficou chamando todo mundo. Ele fez um dos gols. Acho que foi o gol de empate. É um dos jogadores de caráter que eu tive a oportunidade de entrevistar. Vitor, eu tenho 2 minutos de programa, precisava de 1 hora de programa. Você tem mais de 120 camisas de time de futebol, né? Portuguesa Santista, que nós já mostramos, Portuguesa de Desportos, e eu tenho que mostrar esta daqui. É o Jabaquara. Jabaquara Atlético Clube, meu time do coração, camisa de goleiro, esta daqui, e tem várias camisas aqui. Queria que rapidamente você, que você falasse, por favor. Estão aqui, esse é o Defensor do Uruguai, no Defensa Esporte, que foi semifinalista da Libertadores ano passado. Certo. Esse é o Danúbio. Esses 2 times, eles brigam para ser quem é o terceiro maior do Uruguai, né?
Eles estão empatados em número de títulos uruguaios, então eles brigam para ver quem é o terceiro. Os Certo. dois maiores, Peñarol e Nacional, indiscutíveis, esses dois Perfeito. brigam. Esse é o Bernot, né, o Esporte Clube São Bernardo, tradicional. Não é o São Bernardo que está na primeira, esse é o tradicional. Tá. Portuguesa Santista, que eu nem preciso falar. Essa é a camisa do Santo André. Essa camisa foi que o Santo André conquistou a Copa do Brasil Copa em do 2004. Brasil, tá. Essa aqui é o combo da região norte, né? Esse daqui é o São Raimundo de Manaus, o FAST, que é um dos times que está mais tempo na fila do futebol brasileiro. O último campeonato conquistado dele é 73, Tá. campeonato amazonense. Esse aqui é o São Raimundo de Santarém, campeão brasileiro da quarta divisão. Primeiro campeão brasileiro da quarta divisão, tá? Perfeito. 2006. Tá bom. Nacional de Manaus, né? Rio Negro e o Grande Jabaquara, Leão da Caneleira. que fez aniversário no E dia você 15, tem mais 15 um de monte novembro. guardada lá, mais de 120, né? Tem mais 120. Desde os grandes, né? Santos, São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro. Rapidamente. Eu tenho, só para ter... E eu tenho uma específica, eu tenho 2 uruguaios aqui, eu tenho uma coleção específica do futebol uruguaio. Hoje eu já tenho 12 camisas Como de é que times você uruguaios. recebe? Você pede? Então, eu vou trocar, eu procuro muito em brechó, Tá. porque você encontra as antigas mais em conta. Promoção Entendi. que eu vejo, eu compro. Quando eu estou nos locais, eu procuro também. Legal. Essa do Danúbio tem uma história legal, porque eu procurei na cidade, eu não achei. Aí eu voltei, só que eu tenho uma amiga lá, uma amiga da minha esposa, aí ela comprou e me mandou. Tá bom. Então tem várias... Vitor, cada camisa tem uma história. Eu quero agradecer demais a sua participação. O tempo parece que não, precisamos de... Voa, né? Voa, né? Mas eu acho que deu para entender, deu o recado. Você participe do blog, entre lá, ocuriosodofutebol.com.br, que você vai ter várias curiosidades envolvendo Copa do Mundo e o futebol já desde muito tempo atrás. Então, é o curiosodofutebol.com.br, facebook.com o Curioso do Futebol, ou no Perfeito. Twitter, o Curioso Futebol. Tá bom. Vitor, vamos encerrar essa camisa? Você coloca assim, aqui na frente, que você é um torcedor essa da aqui- Portuguesa Santista, e com a sua permissão... Toda, nós pode somos ficar à vontade. torcedores, já fomos ver clássicos juntos, tanto em Eurico Mursa como no Estádio de Espanha, sempre nos respeitamos e sempre gostamos um do outro. Tenho muita admiração pelo Vitor e tenho Com certeza. que ele por É mim também. um grande amigo meu. Isso é o esporte. O esporte é assim. Vou encerrar aqui com a imagem do Vitor, com a camisa da Portuguesa Santista, querida Portuguesa Santista, querido Leão da Caneleira, Jabaquara Atlético Clube, encerrando o programa onde nós recebemos o jornalista Victor de Andrade. Tá bom? Um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a você, Michael, Stênio, Paulo Nascimento. Beijo no coração de vocês. A você, telespectador. Até o nosso próximo encontro.